Só por ti, Jesus, quero me consumir. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, um dia de comemoração para os fiéis, principalmente da Igreja Católica, que comemoram a Sexta-feira da Paixão, o dia em que Jesus Cristo conta a história há 2000 anos. Passou pelo sofrimento até que chegou à cruz. Sexta-feira da Paixão, aqui no TV Verdade. Esse é o nosso tema de hoje. Como é que você vive a Sexta-feira da Paixão? Você que é católico, espírita, protestante ou evangélico, como alguns dizem, como é que você se sente? É um dia diferente para você? Bom dia de novo, eu sou Etel Correia, jornalista 24 horas no ar. E hoje, nessa manhã de sexta-feira, antes de ir para a rua buscar as notícias para Alterosa Alerta, aqui com você, te cumprimentando por esse dia maravilhoso, uma sexta-feira em que a gente comemora, sobretudo, a vida e não a morte, independente da nossa religião. Conosco hoje os nossos convidados, então, a gente começa cumprimentando o pastor Raposo. Bom dia, pastor Raposo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Adelson Raposo é um dos pastores convidados nossos aqui, né? Frequentemente na bancada do TV Verdade e hoje, então, falando sobre a Sexta-feira da Paixão, não é isso? Isso. Bom dia a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui nessa manhã. Bom dia, bancada. Que nós possamos abençoar a sua vida nessa sexta-feira abençoada. Tamo junto. E antes da gente passar para os outros, eu já queria saber como é que é. Para o evangélico, existe Sexta-feira da Paixão? Vocês comemoram de alguma forma? Na verdade, a Páscoa é uma lembrança do sacrifício de Cristo, né? É uma lembrança, mas não há essa... Existe sim uns congressos, né, em nossas igrejas, mas quem enfatiza muito a Sexta-feira da Paixão é os católicos mesmo. Tá certo. Vamos então apresentando também do outro lado da bancada a Ana Cláudia Mascarenhas, jornalista, minha colega de profissão, hoje conosco aqui. Ana Cláudia, você é de que religião? Pois é, primeiramente, bom dia, Etel, bom dia a todos da bancada, bom dia a vocês de casa, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira repleta de paz e amor para todos nós. Bom, Etel, eu sou de criação católica, mas eu acredito em todas as religiões, colocando sempre Deus acima de tudo. Esse é meu pensamento. Eu acho que, independentemente de qualquer religião, tem que ter sempre Deus no coração e respeitar ao próximo. Então, para você, hoje é um dia de sentimento muito forte, de reflexão. Dia de ficar mais quietinho. Eu acho que sim, de reflexão. Na verdade, eu acho que a Sexta-feira Santa tinha que ser todos os dias. Todo mundo tinha que todos os dias cultivar o amor e a reflexão e sempre pensar no outro, né, como a si mesmo. Então, é aquela questão de você sempre pensar que não fizesse com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. Tá certo. Então vamos ouvir o cidadão Éder agora. Será que o cidadão Éder tem religião? Cidadão, qual é a sua religião? Você também respeita a Sexta-feira da Paixão? Sim, inicialmente, um ótimo dia, Tel, um ótimo dia para as minhas amadas telespectadoras, para os queridos telespectadores, para os colegas de bancada, colegas dessa emissora, mas principalmente para você que acordou mais cedo para assistir o TV Verdade e passará essa quase uma hora conosco. Sim, eu tenho religião, eu sou católico, apostólico, romano, acredito em Deus, tenho muita fé e satisfação de amar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu costumo falar, Etel, em todas as sextas-feiras, eu falo que aproveite sem moderação, mas com total responsabilidade. Hoje eu troco. Hoje é uma sexta-feira que você deve resguardar e orar. Orar, refletir sem moderação e com total responsabilidade também. Tá certo. Então vamos ouvir o outro advogado da bancada, doutor Ricardo Tavares. Bom dia, doutor Ricardo, senhor. Bom dia. Eu sei que o senhor é espírita, o senhor respeita a Sexta-feira da Paixão? Muito. Bom dia, minha querida Etel, a todos vocês da bancada, aos telespectadores. Uma Sexta-feira da Paixão, um dia que para mim é o dia mais triste do ano. Eu desejo a todos vocês que reflitam bem sobre todas as coisas que fizeram, que vão fazer, sobre todas as coisas que estão acontecendo com o nosso país, com o nosso povo, com a nossa gente. Etel, eu respeito sim e eu tenho um compromisso de anos que às 15 horas, que é o horário que nós entendemos que Cristo desencarnou, eu fecho a minha corrente com todos os amigos, a gente faz prece de onde a gente estiver, inclusive convido você e todos da bancada para as 15 horas e os telespectadores, nós fecharmos uma corrente
de preces por um povo melhor, por muita saúde, por muita paz, para que esse nosso país cresça, prospere e se faça bastante justiça. É muito bacana, né? Vocês viram aí que o doutor Ricardo falou que é espírita, mas que respeita e faz oração. E toda a nossa bancada aqui falando a mesma coisa, né? Que faz oração, que respeita, que acredita nesse mistério da Sexta-feira da Paixão. Então, a gente tem assuntos polêmicos sobre a Sexta-feira da Paixão, mas eu quero primeiro ouvir falar um pouquinho sobre isso, né? Então, Ana Cláudia, por exemplo, você, né, como católica, o doutor Ricardo falou que tem um momento de prece, você falou que gostaria que fosse Sexta-feira da Paixão todos os dias, mas não é, né? Como é que você vê que as pessoas estão vivenciando hoje a Sexta-feira da Paixão? As pessoas estão respeitando mesmo ou é só para não comer carne mais? Boa pergunta, excelente pergunta, Etel. Aí que tá, eu acho que cada vez mais as pessoas estão desrespeitando mais as tradições da Sexta-feira da Paixão, né? Então essa questão de não comer carne, de fazer aquilo, né, coisa de respeito, se preservar mais com a família ali, ou então sozinho, mais no momento de reflexão, isso não vem acontecendo. O que eu presencio muito tem festas na sexta-feira, acho que muitas pessoas têm uma rotina normal, não é que tem que ser uma coisa muito diferente, mas eu acho que tem que ter um respeito, e isso eu venho percebendo que cada vez mais vem acabando. As tradições estão ficando para trás, né? Então eu acho que essa questão do respeito, que é o principal, hoje não tenho visto muito, até Pois é, agora então eu vou jogar aqui essa discussão para o pastor Adelson. Pastor Adelson, basta não comer carne? O senhor falou que na igreja evangélica não tem isso, mas o senhor respeita. Basta não comer carne aí na sexta-feira ou na quaresma toda, que a pessoa já está bem, fazer um jejum? Essas coisas que me deixam, assim, às vezes, muito triste. É igual uma vez que eu vim aqui num programa de Natal, porque o cara é ruim o ano inteiro, mas no Natal ele quer ficar gente boa. Aí o que vai adiantar o cara ficar sem comer carne, aí agora durante 40 dias, né, depois e realmente não haver dentro dele uma transformação, porque a Bíblia fala algo sério, que o que contamina o homem não é o que entra na boca dele, não, é o que sai da boca dele. Mas os católicos têm Entendeu? negócio de confessar aí, né? Eu não sei se na igreja evangélica tem isso, né? É só confessar e aí pode comer carne, pode fazer coisa errada, como é que é isso? Eu acredito que a confissão é algo interessante, né, porque quando você confessa um pecado, a Bíblia fala isso em Tiago, né? Confessei seus pecados uns com os outros para que o Pai possa nos perdoar também. Mas eu tenho uma tese dentro de mim, na minha vida, que eu acho que o nosso bom testemunho, a nossa vida, ela não tem que estar regada em datas. Claro que hoje é uma data super importante de comemorar o sacrifício de Cristo pela humanidade. Mas eu tenho que lembrar desse sacrifício todo dia. Pois é. O Não cidadão só uma Éder, data inclusive, esporádica. o cidadão Éder, inclusive, gosta de uma carninha. Gosta de um churrasco gaúcho, que eu sei. Hoje tem Amo. churrasco gaúcho? Não, hoje não tem. Hoje não tem como um modo de referência, inclusive, né? Eu até entendo o que o pastor fala das pessoas se comportarem de uma forma durante um ano e num dia específico, de forma total e completamente diferente, né? Diametralmente oposta. Graças a Deus que pelo menos um dia acontece, né? O ideal seria que fosse sempre assim, mas se já tem um dia, já é um bom começo. Pelo menos já mudou, não tinha nada, já tem um dia. Agora, é fundamental que façamos uma reflexão, por exemplo. Antigamente, eu lembro que na época dos meus avós, o meu tio não tirava leite das vacas de jeito nenhum, não se varria a casa, a alimentação era estritamente a necessária, a mínima necessária para não desmaiar, né? O dia era de orações, a semana inteira de oração, de reflexão, de união das famílias. Pais sentavam com a mãe ao lado dos filhos, discutiam, falavam sobre a palavra de Deus, falavam sobre as liturgias da igreja. Então, isso foi aos poucos tornando-se bobagem, né? Nós podemos, inclusive, Etel, eu posso garantir, agora está cedo, mas um pouquinho mais tarde, vocês vão ver, as churrascarias estarão cheias, a bebedeira Vai assim. ter festa. Aí eu só pergunto, Etel, se fosse um parente de vocês que tivesse falecido na data de hoje, vocês comeriam carne assim? Beberiam tantas bebidas, ingeririam tantas bebidas alcoólicas? Então, o Senhor Jesus
é um membro da nossa família. Boas falas do cidadão Éder. Então, por isso, eu vou te pedir minha produção aí. Eu tenho umas imagens de Via Sacra, não tem produção? Coloca para mim umas imagens de Via Sacra, enquanto ou eu vou convocar aqui o doutor Ricardo para poder falar para a gente sobre esse ritual, como é que é entre os espíritas, como que acontece. Há um ritual, não há um ritual? Vocês vão no ritual dos católicos? Como que é? Não. Temos umas imagens aí, são imagens de uma Via Sacra que eu pedi para separar. Dá uma olhada para mim, produção. Olha, antes de eu comentar o que você me pediu, eu preciso fazer umas considerações aqui. Eu acho esse negócio de não comer carne, de não varrer a casa, de andar de chinelo num pé só, de plantar bananeira, eu acho isso tudo completamente descabido. Não precisa disso. Claro que não, que Cristo está preocupado com isso, não. Mas não é sinal de A respeito, única não, coisa... Não. Nunca foi sinal de respeito. O sinal de respeito é uma fala do cidadão quando ele diz que há um encontro de reflexão e de preces. Isto sim. Agora, ficar sem comer carne, ficar sem pôr uma saia, ficar sem algumas coisas aí que citaram aqui, eu sou completamente... Sem outras coisas que não citaram também, né? Que a gente não vai citar, né? Sim, Por horário, né? contra, Tem outras coisas também que ficam sem, eu né? acho que não é isso que ele quer. Não tem nada disso. Porque a Delson também colocou, você peca, vou usar esse termo, peca o ano inteirinho. Aí, na sexta-feira da paixão, você não come carne. Tem uma santa paciência. Não é nada disso que Deus quer. Deus quer outras coisas. A sexta-feira da paixão é para outras coisas. É como muito bem colocado pelo cidadão. É reflexão, muita prece. É isto que ele quer e que nesta reflexão e nestas preces elas sejam aplicadas no dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. E as boas ações também acontecem, muitas se multiplicam, né? A gente tem aí, inclusive, um empresário aqui em Belo Horizonte que distribui peixes toda sexta-feira da paixão, né? É alguma coisa que ajuda a diminuir o sofrimento nesse dia, não é, Com certeza ajuda. Quem dera se todos os dias todos fizessem doações. É aí que está esse nosso questionamento. Muito legal quem faz isso nesse dia, né? Melhor muitas vezes do que quem não faz nenhum tipo de ação. Aninha, mas eu queria que todos os dias todos se doassem um pouquinho, viu, doutor Aninha, Ricardo? eu acho que o muito legal não é só na sexta-feira da paixão, todos os dias. mas sim todos os dias. Todo dia tem gente com necessidade de comer. Com certeza. Exatamente. E não adianta também, é um doutor negócio Ricardo, também que eu não consigo perceber. E não adianta também a pessoa, foi igual você falou, todos os dias do ano, comete ali erros, na sexta-feira da paixão eu vou ali doar um pouquinho e já tá tudo bem. Aí, no sábado, já volta tudo de novo. Não é assim. As atitudes são diárias e, com certeza, isso é que vale lá em cima. É o que você faz e é todos os dias. Isso, pode ser um começo, né? Um começo. Então, como a gente está dizendo o que a gente faz, eu não falei, mas ainda vou falar para você, eu quero saber também o que você em casa faz na sexta-feira da paixão, o que você faz na Semana Santa pelos católicos, né? O que você faz, o que você come na Páscoa. Vai ter ovo de Páscoa na sua casa? Me conta pelas redes sociais, eu vou para um pequeno intervalo e volto já já, não saia daí. De volta com o TV Verdade nessa sexta-feira, comemorada pelos católicos como Sexta-feira da Paixão, Paixão de Cristo, lembrando há 2000 anos o sofrimento do homem ou do espírito que marcou a vida de toda a sociedade, o espírito, o homem que mudou a vida de muitas pessoas e que transformou países em verdadeiros países católicos. Hoje a gente sabe, é um dia de muito sentimento para os católicos, mas também um dia vivenciado por todas as pessoas de outras religiões que guardam aí alguns rituais e outras que não guardam rituais. Você vê aí imagens de um religioso, né? Você vê também que os santos estão cobertos todos aí de roxo, né? Cobertos de roxo, ritual da Igreja Católica. Sim. Isso não acontece na Igreja Evangélica, não acontece nos templos espíritas. E a gente fala sobre Sexta-feira da Paixão. Como é que você vive esse dia? Como é que você vive a Semana Santa? Como
como é que você vive a Páscoa que se aproxima, que é no domingo. Bom, no bloco anterior eu falei que todo mundo aqui já contou o que faz e eu não contei. Na verdade, Sexta-feira Santa para mim é como a Ana Cláudia falou, é um dia em que as pessoas estão mais voltadas para o sentimento, mas que deveriam estar sempre. Nós, como todo mundo disse que sou religião, eu sou espírita, a maioria de vocês já sabe, eu sou espírita kardecista, e nós não temos esse ritual, mas nós também respeitamos a Sexta-feira da Paixão, respeitamos o sofrimento de Cristo, que todos já sabem toda a história, e a sexta-feira, o dia do sacrifício que ficou marcado na nossa história, né? Agora, nós vamos querer saber aqui o que você faz. Já mandou sua mensagem para mim? Manda sua mensagem pelas redes sociais que eu quero ler aqui no TV Verdade. Pois não, doutor Ricardo? Olha, eu acho que o Criador deve ter uma frustração danada junto com Cristo, porque ele veio, entregou a vida para poder salvar a humanidade. E na atual conjuntura, eu vou te falar um negócio, deve ser uma frustração danada para o Criador, porque as coisas não mudaram, aliás, mudaram para pior. Sim. Acabou-se o amor entre os irmãos, acabou-se o carinho, a compreensão, a caridade. Existem, são poucas pessoas que entenderam tudo que nesses 40 dias que se passaram mostra e demonstra e quer que a gente faça. Na quaresma, né? Você está Sim, dizendo? eu acho que o meu Criador, o nosso Cristo, devem ter uma frustração que... Ainda bem que Cristo não tem frustração, não, doutor Ricardo. Cristo tem muita coisa boa para nós. Agora, o que não tem, às vezes, coisa boa, são as instituições. E a gente falou aqui, o TV Verdade discutiu a semana inteira, inclusive, sobre a história daqueles padres envolvidos em escândalos, né? Se falou aqui sobre aquele esquema milionário, né, comandado por um bispo, você vê aí, o bispo Dom José Ronaldo, responsável por 33 igrejas na região de Formosa, em Goiás, né? Segundo a polícia, mais de 2 milhões da Igreja Católica, referentes a dízimo, festas organizadas pelos fiéis e até taxas de batismo, crisma e casamento foram desviados. Foi discutido aqui. Como é que vocês veem isso? Olha, infelizmente... Como que você pode continuar a ser cristão, acreditar na Igreja Católica como instituição, quando os seus grandes representantes estão representando a corrupção? Olha, doutor Ricardo, doutor Cidadão Éder? Infelizmente, isso aí foi um presente na quaresma para poder detonar toda a Igreja Católica. Só que eu penso de forma diferente. Não é a Igreja Católica, mas sim alguns elementos, porque eu acredito que 90% de todos os integrantes são pessoas do bem, são pessoas que pregam o amor de Cristo e que, para mim, são representantes dele aqui na Terra. Cidadão, Agora, o senhor que é católico, horrível esse como é que o senhor presente. se sente diante disso aí? Ô Etel, você disse no princípio desse bloco, mostramos inclusive as imagens aí das imagens cobertas, né? A imagem das imagens, sim. as imagens cobertas com um pano roxo. O roxo para o católico significa a dor. E eu acho que nunca, o Papa inclusive usando aí agora o traje roxo, mas eu acho que nunca para os católicos brasileiros tivemos uma Semana Santa com o roxo tão representativo quanto dessa vez. Sim. Que a atitude desses religiosos, desses membros da Igreja Católica, que já estão afastados pelo Papa, já estão afastados pela Justiça, já estão também. afastados pela polícia e já estão afastados principalmente pelos fiéis. Porque eles representam agora uma figura terrível na Semana Santa, mas também aquelas que estavam ao lado de Jesus Cristo, que foram os ladrões que rodeavam Jesus Cristo na cruz. Sim. Infelizmente, cometeram esse deslize, mas eu vou dizer que como confiar na Igreja Católica? Claro que sim, que a Igreja Católica agiu com sapiência, agiu com agilidade, de forma que afastou essas pessoas de todas as liturgias da igreja, de todos os atos da igreja, de qualquer coisa. E mostrou que a Igreja Católica cortou na carne e não é condizente, não aceita deslizes ou desvios criminosos
como foram Tá esses certo. aí. Agora, o pastor, eu quero ouvir o pastor aqui, porque o pastor também já esteve aqui muitas vezes na Berlinda, porque a gente já denunciou no TV Verdade vários escândalos envolvendo pastores. Pedofilia e outras coisas mais, né? E agora, estupro, inclusive, né? Então, e roubo, outras situações. Agora, o pastor, não sei se ouviu isso aí, mas escutas telefônicas autorizadas pela Justiça ainda apontaram que esse grupo comprou uma fazenda de criação de gado e uma casa lotérica com dinheiro de dízimo e doações, pastor. Agora, o cidadão está chamando de deslize. O senhor também chama isso de deslize? Desvio. Na verdade, eu acho que isso tem a ver com muito desvio de conduta e de falta de caráter, né? Porque você, na verdade, um padre é uma referência, são pessoas, como um pastor também, e quando acontecem uns escândalos que vêm desse tipo de pessoas, como um pastor, como um padre, fere muito a população, porque era a última pessoa que a gente imaginar que ia passar por uma situação dessa. E quando isso acontece, acaba machucando muitas pessoas e afastando pessoas de Deus. Porque como que você espera de um padre passar por uma situação dessa de corrupção? Você perde a credibilidade ali naquele lugar que eles estão. Então, na verdade, não é só pelo dinheiro, é pela desconstrução que há nas pessoas. Começa a imaginar um homem que não vai na missa, mas a esposa e os filhos iam. Ele viu uma situação dessa, sabe que dia que ele vai lá na missa? Nunca. Eu não vou num lugar desse, tá vendo aí? Suja a imagem, né? Acaba... Fazer o discernimento, né, pastor? Porque nós assistimos casos idênticos nas igrejas ditas evangélicas, e na verdade são protestantes, né? Não sei de onde tirar dessa denominação, mas não vamos entrar nessa polêmica. Nós assistimos constantemente, noticiamos aqui, inclusive na Quaresma também, pastores estupradores. Que estão presos, inclusive. Viu, cidadão? A questão que presos. existe Não, cara, isso cidadão, eu em não tô todas falando- as eu não tô falando- religiões. eu não Esse tô falando- desvio de Peraí, gente, conduta peraí. é inerente ao ser humano, infelizmente. Infelizmente, mesmo sendo padre, mesmo sendo bispo. Aliás, já tem igreja que leva o nome de bispo para lá, sendo que o bispo é denominação da igreja católica, mas leva para lá. Então, esse Não, tipo cidadão, aí de você já tá falando competição, besteira, né, cidadão? Esse tipo de competição, Você tá falando é que eu acho besteira. que nós devemos abrir mão disso e vamos fazer o quê? Vamos seguir o gesto de Cristo. Você tá falando besteira isso. por quê, pastor? Porque Não entendi. porque na igreja, na Bíblia, cita lá, né, as funções do bispo, do apóstolo. Isso é bíblico. Isso O bispo Após pode ser da Cristo. igreja evangélica ou da Ou da católica, não tem católica, problema, não tem briga não, né? não Então tem deixa eu briga ouvir a Ana Cláudia aqui, Sim. que ela tá tentando falar. É Ana verdade. Cláudia, fala pra gente como é que você vê isso, porque olha só, teve a questão, inclusive, que a gente também discutiu no TV Verdade aqui, os colegas da bancada, sobre o dízimo. Quer dizer, o dízimo, em algumas igrejas, como a evangélica, colocam ali que é 10%, a Sim. católica eu não sei se colocam, Sim. mas é aquela discussão de que o dízimo tem que ser algo espontâneo, né? Aí Exatamente. você dá algo espontâneo, o seu espontâneo vai pro bolso do bispo, Sim. do padre, do pastor. Sim. Como é que fica isso? Ele voa espontaneamente? Como é que é isso? Na verdade, eu acredito que assim como em todas as áreas, na religião também acontece de pessoas terem desvio de caráter, como o pastor Adelson falou. Então, todo lugar, em todo setor, em toda área, né, existe essa possibilidade de isso acontecer. Infelizmente, na religião não deveria acontecer, porque são pessoas exemplo, né, de Deus, que deveriam servir como exemplo a todos os cidadãos. Mas o dízimo, por exemplo, é uma questão que tem que ser espontânea. Mas muitas igrejas, sejam católicas ou evangélicas, colocam que o dízimo, se a pessoa não der o dízimo, né, dá a sensação de que algo ruim vai acontecer ou que essa pessoa nunca vai prosperar. Isso é uma coisa que eu discordo plenamente. Então, acho que essa questão do dízimo tinha que ser verdadeiramente espontâneo e que se a pessoa naquele momento não pode contribuir, que ela continue sendo abençoada. Eu acho que é assim Ô, Ana, que devia ser feito. Jesus eu inventou dízimo, trago- não inventou dízimo? Eu, Jesus tra- eu inventou, trago, né? eu De trago maneira uma Aí você vai me grande desculpar dúvida, aí, porque Etel. ela tá falando algo que ela não Inclusive, eu vou, entende, aprove- né? eu vou Como é que é? aproveitar Como é o que é? pastor. Como é que é? o Deu não polêmica aqui, Pois deu é. polêmica Não, aqui. pastora Deu Adriana, polêmica é aqui, o como é que que diz. é? Ela não Presta atenção. entende do que é Aí dízimo. ela tá falando algo, Ah. assim, desculpe da maneira de... algo que ela não entende. Mas Explica é o que pra eu gente vejo então, que pastor. Porque a bem. Bíblia ensina, assim, trazei todos os dízimos à casa para que haja mantimento em minha casa. Então, o dízimo é um mandamento, sim. Mas 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 foi não a quer dizer que igreja, a né, pessoa pastor? tá- Não Qual foi testamento Jesus não lá é quando isso? ele veio Ô, na Adel, rua peraí, de João. Adel. Ao contrário, Não, foi foi. Jesus que- Peraí, ô bancada, peraí. Presta Vamos atenção. ouvir o pastor Gregory aqui, que é o doutor era aqui. um cara que no ficava na assunto do frente do dízimo. gasofilaço
esperando as pessoas trazerem o dízimo. Jesus. Mas ele, pastor, desculpa, eu Agora- te chamei de Grégor, o senhor percebeu? Não, nem vi. Seu amigo, seu grande amigo, o Não, pastor nem tanto, Grégor. nem Um tanto. abraço pra você, pastor Grégor. Chamei o pastor Raposa, que é seu grande amigo, de Gregory. Mas pra ele tá tudo bem, não é, pastor? Não muito Adel, bem, mas... Deixa eu aproveitar a sua presença, Tá. porque eu tenho uma dúvida danada sobre dízimo. Ok. Eu estava numa bancada aqui, onde discutimos sobre dízimos, e o pastor Gregory, eu fiz uma pergunta objetiva. E ele não respondeu. Não, respondeu. Existe dízimo ou não existe dízimo? O cidadão estava na bancada também. Sim. Ele foi claro comigo. O dízimo não existe mais, tomando como base o Novo Testamento. Na outra bancada veio a mesma polêmica. Nós estávamos com outro pastor aqui, que era o nosso querido irmão Cris do Morro. Ele já vem e fala que existe. Eu vou te falar um negócio, eu estou lotado de dúvidas. Esclarecem O dízimo pra nós. existe ou não existe? Existe um versículo que eu amo muito ele, que está lá em 2 Coríntios 9,6, que fala assim: tudo aquilo que eu semear é o que eu vou colher. O dízimo é uma fidelidade sua para com Deus. Existe a 10ª parte daquilo que você ganha. É uma forma de gratidão, de você devolver aquilo para Deus, de uma forma para ajudar a Mas cuidar do pastor tempo. fala que é a Concordo com essa 10ª forma de parte? Não, presta Pastor atenção. fala que é a 10ª parte? É a Ou isso é a 10ª igreja parte. que criou? Não, é a 10ª parte. Nas plantações, se você fizer um apanhado de estudos, qualquer plantação ela perde 10% para os pássaros. Então isso é bíblico. E se eu quiser dar uma cesta básica, é dízimo ou tem que ser dinheiro? Olha, na verdade, quem administra esse dinheiro é a igreja local. Mas nada impede que você não possa ali dar uma cesta básica para alguém. Eu lembro Nada... do óbolo da viúva. Aí- O óbolo da viúva, não é isso? Chegou o outro lá, botou um tanto de ouro. A viúva chegou, botou uma moeda. A dela não pesou mais, é o que ela podia dar. Sim, Porque ela naquela deu tudo época que não tinha. existia ainda a moeda dinheiro, não existia banco, não existia essas coisas. Então, eles faziam trocas. O cara levava um cabrito, trocava troco de arroz, trocava troco de feijão, então havia isso. Mas, Já presta tá no atenção uma coisa. feudalismo. A gente tem que entender o seguinte, que tudo aquilo que eu semear, Deus vai me retribuir. O problema das pessoas hoje, que o que eles mais querem fazer hoje é tirar isso das pessoas. Porque quando você dá, Deus sempre vai te prosperar e vai te abençoar pelas suas sementes. Quando Então, dá se dinheiro- você... Produção, tem música de doação aí? Não música importa, de presta doação atenção, pra igreja, não, produção? eu não tô falando só do dinheiro. Música de sentimento. Peraí, pastor, Tá. música de doação, música de sentimento, tem aí pra gente? Nós precisamos entender se tem que dar música de doação, música de sentimento, produção. Não tem uma música aí? Ó, eu vou escolher uma música. Bota Escolhe a aí. música da freira. Bota a música da freira pra gente aí. E aí eu vou perguntar pra você que tá em casa, dízimo é só dinheiro? Ou dízimo pode ser a cesta básica que eu tenho em casa, dízimo é a moeda que eu tenho, me pediu lá, eu coloquei. Porque pra mim, dízimo é o que eu posso dar, quando eu posso dar, com o meu coração, a minha boa vontade. O pastor tá me dizendo que dízimo é a 10ª parte. Tem que ser a 10ª parte? Eu quero o versículo da Bíblia, pastor. Tem que ser a 10ª parte? Deixa eu te falar com você uma coisa. Vou te dar a referência Eu quero aqui tirar agora. uma dúvida também. O pastor Adeus, tá Adeus. pesquisando. Enquanto ele Pastor, procura pesquisa, ali. deixa o pessoal Você falar. não Fala, Ricardo. respondeu a minha pergunta. Qual Eu pastor? escutei. Cidadão, Tá doutor pesquisando. Ricardo, presta Você não atenção. respondeu. O Nós dízimo é temos. válido ou não O é? dízimo é válido e é cobrado. E Dízimo. esse Novo Agora, Testamento presta atenção. que o Gregory nos trouxe Isso, aqui dizendo que presta, isso foi presta abolido. atenção. Não existe abolição no Novo Testamento, ao contrário. Eu acabei de te dar o versículo aqui, eu não estou pesquisando. Tudo aquilo que eu semear é o que eu vou colher. Malaquias 3,10 fala isso, trazei todo o Mas aí tesouro não Eu quero fala à fazer uma casa. dízimo, observação. Fala, Deixa eu Trazei fazer, todo o pastor. tesouro à casa de Deus, trazei Mas todos aqui, os deixa eu fazer dízimos. Fala uma- 10%, Trazei pastor. todos os dízimos à casa do tesouro. Eu acho que Então- está Peraí, eu quero fazer tendo. só Eu uma acho que Presta está observação. atenção. tendo. Agora, o que fazer acontece? uma O problema, sabe o que acontece? É que a pessoa ter isso dentro dela não é para qualquer um. Você ser uma pessoa fiel a Deus. O problema é que as pessoas, elas querem colocar o dízimo, que o dízimo é pro pastor, que o dízimo é que o pastor vai gastar. Não tem nada Mas disso. Dízimo é um ato de fidelidade, de confiança. Deixa eu fazer que uma Deus vai observação. Deixa eu só continuar fazer uma observação. prosperando a sua Deixa, vida. deixa a nossa querida Ana Ana, Cláudia. falar aqui. Ana Deixa eu Cláudia, falar. fala, Ana Cláudia. Pastor, o que eu estou questionando aqui não é dar ou não dar, o dízimo. A questão é por que algumas igrejas, quando a pessoa às vezes não pode contribuir, aí parece que faz uma lavagem assim, não, se você não contribuir, algo ruim vai acontecer, Não. você não vai prosperar. Gente, a gente vê isso toda hora. Se uma É igreja esse o meu faz isso, questionamento. essa condição, o dízimo
presta atenção, aí você entrou onde eu gostaria de falar. Pois O é, dízimo é meu algo espontâneo. É você e Deus. Eu não sou conduzido Isso pela... não é oferta? Ah, não. Presta atenção. Dízimo é dízimo, Lá bem. oferta Pois oferta. é, eu acho Ok? que isso é oferta. Então, porque presta se eu atenção. dou espontâneo, eu estou É ofertando. isso aí, mas o dízimo é algo que você dá do seu coração. Eu não tenho que ser. Exato. Mas a Eu não- oferta não Agora, vem do a coração, gente, uai. a gente sabe que muitas das Meu vezes Deus, que algumas pessoas sexta-feira da usam do paixão. poder de persuasão e Isso. olha, você tem que Aí, dar, porque é a isso aí prosperidade que eu tô não tem falando. nada disso. É isso aí que Isso eu tô não falando. é a isso aí. realidade da igreja. Isso não é a realidade da igreja. Mas Agora, acontece. Embora quando eu seja que a gente aprendo assista, o né? que o dízimo contribui para a minha vida, eu nunca mais deixo de dizimar. Ô, pastor, vamos chegar só num denominador comum. O senhor está me dizendo, então, que dízimo é quando a pessoa dá sempre? É uma oferta perene? Não, o dízimo é tudo isso? aquilo que entra na minha mão, tudo que entra em minha mão. Vamos supor, entrou hoje na minha mão R$1.000. Eu vou tirar R$100 para me dar de E dízimo. vamos Então, você tá falando que é supor E a Sim, oferta não é. tem nada a ver com isso. A oferta é algo voluntário. Voluntário, Você deu o entendi, dízimo e entendi. fala assim, não, eu quero dar mais Sim. uma oferta. Tá, De... mas Vamos supor, se eu tô aqui com o senhor aqui, você chega perto de mim e fala assim, Adeus, eu quero te dar uma oferta aqui voluntária. Acabou. Não, Eu quero te ok. dar uma cesta básica. Ok. É uma oferta. Então, Mas o a- dízimo é tudo aquilo que eu ganho, eu devolvo. Até Você aprendi devolve também o termo 10% devolução naquilo daquilo você que eu ganho. ganha. A questão é, vamos supor que naquele mês, esses 10% para aquela pessoa vai pesar muito. E aí ela vai escolher, eu vou dar os 10% de dízimo ou eu vou comprar o leite e o pão para minha casa? Que legal. Agora você entrou num outro lugar É, mais lindo. né? Isso se chama-se acreditar que Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida. Ah, Você então vai eu vou tirar passar... 10% e não vai comprar o leite? Não, é peraí, isso aí que vai eu tô passar falando? fome, então aquele mês Não, não tem é passar problema, fome, não. isso aí já Deus, se chama. é. Presta atenção. Isso aí já é um ato isso aí já é um relacionamento seu e Deus. Se você acredita que Deus vai te abençoar, eu posso te falar, sabe por quê? Então eu vou te dar um testemunho bem breve. Sabe o que eu era? Eu era limpador de frango. Eu era jardineiro. Tinha perspectiva de vida nenhuma. Fui para a igreja aos 16 anos de idade e aprendi algo, a ser fiel no pouco. Claro. E quando você consegue entender isso, Claro. e Deus não entende que você está preso a dinheiro, que aquilo ali não te faz, que aquilo ali não, Mas é exatamente. não é o rumo da sua vida, Deus começa a te prosperar de uma forma sobrenatural. Sim. Ele vai te Pastor, colocar esse no dízimo, mais. Esse dízimo, ele é revertido para obra social, ele é revertido Olha, pra eu posso quê? falar Pra da igreja minha, eu evangélica. posso falar da minha igreja. Se você for lá na minha igreja hoje, minha igreja tem mais de 200 ministérios. Se você chegar lá hoje, a gente tira presos do presídio e a gente tem um projeto que chama lá Recomeço, que a gente ressocializa esses caras, dá a eles profissão para que eles voltem para o mercado de trabalho. Vou te falar mais um. Se você chegar lá agora na Igreja Batista da Lagoinha com uma mulher grávida que não tem marido para cuidar dela, nós vamos acolher ela e cuidar dela até a gravidez. disso, existe, Então, sim, o esse dízimo trabalho. é para isso. Pra isso. O dízimo é Éder, para olha onde tá aplicando suprir. o dízimo. Esse eu Pois concordo é. com o Esse é o né? dízimo. Agora, algumas pessoas, porque sabe, uma coisa que a gente tem uma política muito feia, a gente quer ver, a gente vê um traficante andando pela rua que está prejudicando a vida dos outros andar num carrão, todo mundo, olha que legal, mas o pastor não pode ter uma vida digna. Não, ele pode ter, não pode Entende? desviar Ele não dinheiro, pode ele tá desviar falando dinheiro. dos pastores, Desvia, eu não sou a do favor. padre. eu Eu acho espero- que todo obreiro, a Bíblia fala algo, Eu o espero- todo obreiro é digno do seu salário. Né? Eu, na minha qualidade de pastor, eu sou um pastor voluntário da minha igreja. Porque eu sou empresário, tenho as minhas coisas, então eu não necessito de salário na É, igreja. porque a maioria, o salário é do dízimo. que O vem, salário é né? do, O salário claro, é do que dízimo. mantém. O dízimo é para quê? Para manter a igreja. Água, luz, telefone, os projetos sociais, os pastores que estão lá se dedicando a sua vida 100% dentro da igreja. dúvida, Então sem o dízimo dúvida. é para Deixa eu isso. ouvir o Éder aqui. O Éder, o que você acha disso? O pastor trouxe pra gente que esse dinheiro aí vai para as obras sociais, menos os desviados, né? Mas a maioria, segundo ele, vai para a obra social lá com os presos, etc. Pois Você é, acha? então eu vou falar aqui aquilo que eu vivencio, né, no santuário de São Judas Tadeu. Então, o que eu vivencio. Não há nenhuma indireta, não há nenhum recado do que eu vou falar. Em primeiro lugar, estava lá o padre Leandro e na hora que as pessoas foram fazer as ofertas, né, que a igreja precisa de alguma coisa para se manter, claro, nem tanto, mas precisa. Então, o padre Leandro fez uma advertência. Disse, olha, antes de vocês darem qualquer tipo de oferta ou dízimo, reflitam. O mantimento da sua casa está completo? Você está precisando de algum Isso. tipo de remédio? É isso aí. Você está passando por alguma dificuldade financeira? Se a resposta para um ou para todos for sim,
Acabou. use o dinheiro do dízimo para isso. Foi isso que eu falei. Porque se Foi você isso que fizer eu falei. isso, estará agradando ao Senhor. Sim. Mais até do que da obra da Foi igreja. isso que eu falei. A igreja tem como se manter, a família não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é evidente que o templo, a igreja, o que for, tem gasto, tem água, luz, tem tudo lá na faxina, tem tudo. Nós sabemos disso. O problema são os excessos, aquela pressão. Eu assisto e qualquer um, não vou falar nome aqui para não dar colher de chá, mas qualquer um pode assistir um pastor que todos os dias, em vários horários, fala assim, olha, você que está aí, está preocupado se vai dar o dízimo ou não vai dar o dízimo, se você tem dificuldade de preencher o boleto, pode falar que o obreiro passa aí e preenche para você. Pode ser no cartão de crédito, pode ser em débito automático, pode ser isso. Porque nós estamos precisando muito, isso aqui custa caro. Agora, se você está meio assim, vou dar, não vou dar, é porque o demônio está agindo na sua cabeça. Então esse dinheiro eu não quero. Ela Então, vai, aí vem a pressão ela vai, moral. que eu falei, a pressão. Quem não der está com o demônio. Então, esse tipo de comportamento eu simplesmente abomino. Esse aí também, Adelson. O pastor, é porque eu gosto de chamar de Raposo, que é o sobrenome, então entendeu? tá, cruzeirense. É Adelson Raposo. Eu gosto do Raposo, sabe? Um negocinho de esperteza, esperteza do lado bom, pastor. O pastor Adelson Raposo não conseguiu me convencer que eu tenho que dar 10%. Ele me convenceu que ele fala que tudo que eu der vai voltar pra mim. Que bom, né? Porque o ser humano, é uma lei o ser humano é assim, semeadura, né? infelizmente. A gente só pensa, se eu fizer isso, vai me trazer o bem, né? Mas a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. Agora, Eu tudo já bem, acho que não é eu isso, concordo com o Etel. dízimo, mas não achei os 10% Você sabe por quê? não. Mas eu quero Eu mudar de aprendi, assunto. só um minutinho, eu aprendi que o dízimo é uma devolução, porque dizem os evangelhos que o Senhor nos dá tudo. Sim. E que nós temos o dízimo, é a devolução. O Senhor não nos dá daquilo, tudo. né? É o que os Em evangelhos Gênesis ele já fala que não dará. Nada nos disso. diz, né? Então, na realidade, toda igreja precisa sobreviver. Isso eu não tenho dúvidas, com né? certeza. Eu não tenho dúvidas Toda que instituição, precisa. inclusive as espíritas, que não tem Príncipe, dízimo. que nós não temos Não tem dízimos, dízimo. né? Eu fui questionado aqui Como é que outro funciona dia. lá, doutor Ricardo? Nós fazemos... Doações. Nós temos doações, nós rateamos entre os membros, nós temos, às vezes, cantinas, nós temos locais Bazar. dentro, bazares, onde nós vendemos as coisas. É assim que a gente sobrevive, né? Aliás, no Espírito, se for passar o dízimo, nós vamos morrer de fome. Não é verdade? Oh! É. Agora, gente, eu quero Deus mudar me de livre. assunto. Já falamos de dízimo, agora fica por sua conta resolver dar o dízimo, não dá e para quem dá, É. né? Mas eu queria saber agora sobre a sua Páscoa. Domingo é domingo de Páscoa. Ai, que delícia, chocolate, ovo de Páscoa. Se eu pudesse e meu dinheiro desse, porque tá caro Caro pra caramba. demais, viu, Adel? Eu, se puder, vou passar numa lojinha e comprar uma barra de chocolate. É. Meu filho, João Pedro querido, te amo, mas não tem ovo Vai de levar Páscoa. uma barrinha. Tá, vai ser um bombonzinho ou uma Fique barra de contente. chocolate. Mas Agora, eu vou te contar, que bom que ele não é mais aquele bebezinho, já é um rapazinho, um adolescente, já entende. Ó, vai ser uma barra de chocolate, tá bom, meu querido? Agora, e você que tá em casa? Você gostaria de ganhar ovo de Páscoa ou cenoura? Mas não é cenoura de chocolate não, gente. Tem uma turminha aí que eu vou te mostrar agora, que ganhou ou melhor, um pouco de cenoura num pacote, numa escola, no lugar de ovo da Páscoa. É mole um negócio desse? Ó, vou te contar um negócio. Isso aconteceu na semana que antecede, essa semana agora, né? Antecedendo o domingo da Páscoa. A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, decidiu dar de presente aos alunos da rede pública de ensino da cidade cenouras. Cenouras. Olha o kit aí na sua tela. Ali atrás, não sei se tem um bilhetinho, deve ter. Alguém deve estar explicando para eles por que eles estão... Como é que é a produção? É uma receita? É de bolo de cenoura? É de bolo de cenoura? É de bolo de cenoura. Eu achei legal. Mas eles só ganharam os legumes. Só levaram a cenoura para casa. Então vai ter que arrumar a farinha, o leite e, quem sabe, um chocolatezinho solúvel para derreter e fazer a calda do bolo de chocolate. É isso mesmo, olha, os tradicionais ovos e bombons de chocolate foram trocados por essa opção aí que eles estão chamando de receita saudável, né? Sim. Cada criança recebeu um kit com a cenoura e a receita. Mas o brinde não foi bem aceito, não, e pelas Tenho redes certeza. sociais
pais e familiares criticaram a medida. E vocês, bancada, o que vocês acham disso? Olha, Eu acho o vou fim da pegar, picada. Não, eu acho assim, eu vou ser Esse muito pra mim sincera. é o fim. Não, lógico, eu acho que todo mundo, né, tá apertado, ninguém tá comprando ovo de chocolate, mas eu, de verdade, acho esse negócio de ovo de Páscoa de chocolate uma grande bobagem. Porque eu volto a dizer que a atitude é mais importante acima de tudo, né? Aí chega lá, não adianta, vai reunir com a família, não tem ovo, o que que tem? Mas vai reunir com a família. Então o importante é estar junto ali todo mundo, não interessa se tem ovo, se você ganhou um bombom, se você ganhou uma barra ou se ganhou uma cenoura. Mas vai falar entendeu? isso pra uma criança. Mas é isso né? aí. Sim, Eu a criança penso não vai diferente. entender. Eu concordo, a Porque criança não vai criança é entender. criança, Ninha. Lógico. A criança fica naquela expectativa. Você Sim. imagina, isso deve ser uma escola municipal. pública. É uma A escola criança pública. vai com aquela vontade, com aquele desejo Mas de ganhar um aqui, ovinho. deixa eu te falar. Manda uma cenoura Não, pra mas aqui, deixa eu te falar, mas criança. aqui, Duas. olha aqui, Não, mas se duas, chegar em é. casa, olha aqui, mas tem uma solução. Não. Se os pais souberem lidar aí com a situação, chega lá, pega a cenoura e faz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. É, vai Não ter tem que comprar um problema. chocolate, né? Na verdade, Eu quero Se ouvir, tiver eu a quero condição ouvir. financeira. Eu quero né? ouvir o lado Claro. de cada bancada. O lado direito da bancada não falou. O que o senhor acha, pastor, sobre esse kit de cenoura e a receita de bolo? Assim, eu posso falar com essa verdade, eu fico até muito triste com... Hoje de manhã triste. cedo, meu sogro ligou para minha esposa, né? Falando com ela para ela ir comprar os ovos de Páscoa para todos os netos. E minha esposa falou assim, não, eu não vou comprar. Porque, sabe, eu acho que a gente tá, a gente começa a olhar a nossa vida, então já viu que todas as datas tem algo para tentar atrapalhar o que realmente tem que ser Exatamente. tem que ser celebrado nessa Isso. data. O que a gente tem que celebrar na Páscoa? É ovo de Páscoa? Não É é? cenoura? Concordo. Eu não tô para celebrar isso, não. Então, lá em casa já tem mais de 15 anos que a gente não perde tempo com isso. Concordo. Se não é para celebrar, eu vou passar a bola pro cidadão Éder. Se não é para celebrar, tudo bem que você não queira passar aquela imagem do consumismo, eu Isso. até concordo. Mas se não é para celebrar, eu vou dar cenoura, cidadão, ou não dou nada e conscientizo as pessoas. Cenoura aí ficou feio. eu acho mais didático isso. É evidente que a cenoura é muito saudável, mas da forma, no momento, o lugar errado na hora errada. Não se deve. Eu acho que esses meninos vão ficar Olha as traumatizados com a crianças, cenoura. um minutinho, né? olha as crianças, presta atenção. As crianças com a cenourinha na mão, olha lá, E cidadão. vamos dizer de passar, né? É uma cenourazinha bem de terra as dura, crianças, né? olha- Ela é bem... Olha a bem decepção. boa. É. Decepção. Então, eu acho que não é por aí. Agora, uma coisa que me deixa muito triste é que realmente estão destruindo tudo. Até mesmo a brincadeira que era feita com os ovos de Páscoa, a marca do pé do coelhinho lá, pra gente Acabou. procurar aquela coisa errada toda, acabou. Olha, E não de se acordo- justifica, até só por um momento. O ovo de Páscoa, nosso, fabricado aqui, mandado dos Estados Unidos, custa 1/4 do preço do povo aqui. Não, e aí, ô cidadão, vou te contar um negócio. A prefeitura ainda gastou dinheiro Um com essa absurdo. brincadeira deles Era aí. melhor ter que feito pra uma mim sopa, não tem né? nada de É. conscientização. Um Pra mim sopão. fica mais com cara de deboche, você vai me perdoar. Eu concordo que É, também filho. não tem que ficar colocando essa tradição do ovo da Páscoa, não. Você tem que desmistificar. Agora, a prefeitura comprou 23 toneladas de cenoura. 23 toneladas de cenoura. Foi um pedido acima do habitual para entregar na escola, para fazer o que eu chamo de brincadeira de mau gosto, isso aí, e deu a receita, sabe? A receita, que segundo a secretaria, é uma receita mais simples, ó. Anota aí, 3 cenouras grandes, 1 xícara de óleo e 4 ovos. Não precisa de leite, segundo a prefeitura, então dá para todo mundo fazer. Sabe, eu acho isso uma picaretagem, você vai me perdoar, mas para mim isso é picaretagem. Ô, E olha, Etel, seria interessante que o Ministério Público vasculhasse direitinho que 23 toneladas de cenoura... Não sabia Haja quanto coelho, hein? custou, né? Haja Haja coelho, coelho. qualquer Haja coelho. Eu tô preocupado, Haja hein? coelho. É, Olha, vamos saber quanto Ô, que gente, custou para ver se esse tá desvio negócio, também, né? esse negócio de dizer, porque o espírito da Páscoa, vamos desmistificar, porque isso é bacana para nós que somos adultos. Não é? Para criança, gente, criança não vai entender isso jamais. Criança quer o chocolatezinho dela ali, quer comer o chocolate, quer lambuzar as mãos e a boca. Mas Ô, importante, Ricardo, doutor Ricardo. Eu acho Ô, que Ricardo. com criança, não. Sim, Mas, mas ó, linguagem- gente, na linguagem do Titi, deixa eu né? só colocar aqui que essas 23 toneladas, gente, não era só para uma escola, não, tá? Era para Claro. todas as escolas Claro. municipais de Duque de Senão, Caxias, ué. o que quer dizer que a brincadeira Comer dele, cenoura o ou ano ou inteiro. a Páscoa saudável dele, né,
foi para todas as escolas da rede municipal lá de Duque de Caxias. Mas ele foi tão bombardeado nas redes sociais, Quem? bancada, o prefeito, que ele pediu desculpas. É isso mesmo. Bota cenouras aí pro pessoal ver o kit na mão das crianças felizes aí, que eu vou te contar que após essa polêmica, então, o Washington Reis, que é o nome aí do grande inventor dessa brincadeira, pediu desculpas ao povo da cidade porque distribuiu às crianças as cenouras da rede municipal. Em nome do prefeito Washington Reis, essa é a nota, a prefeitura lamenta e pede desculpas ao povo de Duque de Caxias, em especial aos nossos, anote aí, 80 mil estudantes e suas famílias. Tinha que ter muita cenoura mesmo, né? O prefeito exonerou 2 funcionárias da Secretaria Municipal de Educação. Agora, ora bolas, quem manda é o prefeito ou são os funcionários que elas são penalizadas? A bomba estourou no colo do mais Entendi simples. essa? Eu não entendi. Empurrou pro mais simples. A loucura que a assessoria dele fez, achou alguém para Cristo. Doutor Ricardo, é importante, só voltando naquele assunto das crianças, né, que gostam sim de ter ovo de Páscoa lá e tudo mais, mas eu acho importante conscientizar também as crianças do verdadeiro símbolo da Páscoa, que não seja voltado só com o consumismo de ter um ovo. Se não tem um ovo, não tem Páscoa e não tem nada. Não, também não é por aí. Eu acho que tem que ser desde cedo aprendido a respeitar o outro e o que realmente significa a Páscoa, que não é só ter o ovo ali naquele momento. Pois é. Então vamos somar o significado da Páscoa para as crianças acompanhado de um ovinho. Pronto. Tá resolvido. As redes sociais estão dizendo assim, se não tem ovo, não tem Páscoa. Não. É verdade isso, gente? Não. É verdade isso, pastor? Não. Se não tem ovo, não tem Páscoa, Tá pastor? Na verdade, é o que fazem com o Natal, né? Põe lá um Papai Noelzinho, Papai Noel andando na rena, trazendo presente. É isso aí. Tudo Não ao é bem contrário. assim, Isso né? é justamente, sabe Que no pra quê? Natal você não Pra tem alimentar a indústria que faz chocolate. Concordo. E aí o que acontece? Concordo. Os bobos dos brasileiros, tá tudo aí nas lojas comprando ovos caríssimos pra dar pros filhos. E sabe o que eu faria? Eu pegaria, nessa sexta de hoje, sentaria com a minha família, faria uma mesa linda e sentava com meus filhos e falaria assim, olha, hoje nós estamos aqui fazendo essa ceia, comemorando o sacrifício, sabe? Ensinar e não... sabe por que a gente não vai comer ovo? Porque o ovo não tem sentido nenhum hoje, mas amanhã eu compro e te dou chocolate, te dou o que você quiser. Agora, se você quiser presentear com o ovo da Páscoa, explicando, também pode. Sim, claro. Aí seria É o ideal. É o ideal. É isso aí. O correto é isso. Aí até ela começou a fala, mas ela não deu muita ênfase. Como estão caros os ovos de Páscoa. Não, muito caro. Não, começa Os tudo, olhos da cara, né? Preços exorbitantes. Aí eu só queria entender, doutor Ricardo, como que se consegue chegar a esse preço. A desculpa é que os ovos são frágeis e se quebram. Ora, eles não podem ser mais frágeis que o ovo de galinha. Isso. E os ovos de galinha chegam inteiros nas mãos do consumidor. Bem mais barato, E né? muito mais barato, né? Os carros estão passando aí na nossa porta. Fiz uma conta aqui superficial. Se esses números do prefeito estão certos, daria 287 gramas de cenoura por aluno. 287 gramas, nenhuma cenoura pesa só isso. É muito mais. Então, os números já estão desencontrados. Na verdade, se a gente Eu creio que o Ministério Público deve agir, porque isso aí está me cheirando, infelizmente, a maracutaia. Na Tem mais desvio aí, né? Com certeza, na 287 gramas uma cenoura. Na verdade, Mas só ali tem 1 quilo. Na verdade, Agora você imagina uma lava-jato de cenoura, hein? Vampiro, como é que vai chamar essa ambulância, operação? sangue Operação Coelho. Operação Coelho. Operação Coelho. Na verdade, Mataram o coelho, sabe o que acontece com o Brasil? Essas práticas veio dos gregos, veio de um monte de gente, dos chineses, do ovo, que eles achavam que todo mundo nasceu de um ovo. E o Brasil traz a cultura de vender ovo de Páscoa. Não é isso. Não é isso. A cultura do ovo, principalmente para os hebraicos, a cultura do ovo é que o ovo se multiplica rápido e o ovo representa o início da vida. Sim. Isso é uma coisa que... Beleza, mas aí o simbólica, Brasil é é só isso. simbologia, mas aí o Brasil traz ovo de chocolate. Não,
só o Brasil, né? o né? mundo, horrível. comemora Nós temos com ovo ovos de Páscoa. chocolate. Os hebraicos, por exemplo, eles pintam ovos de galinha, né? Fazem verdadeiras obras de arte nesses ovos E é por isso que e ofertam esses E é por ovos. isso que eu falo sobre o sentido, né? Nas instituições religiosas costuma se refletir sobre o sentido da Páscoa. E aí não tem ovo de Páscoa. Ou se tem o ovo, tem, mas primeiro vai o ensinamento. Isso. Que é o caminho para tudo, né? Agora, você trocar o ovo por cenoura, vai virar Operação Pernalonga daqui a pouco, né? Operação Pernalonga, a gente já achou o nome aqui da Legal, gostei nova da- Lava Jato. Isso. A investigação sobre a cenoura da Páscoa de Duque de Caxias. Vai Olha, trocar Tomara o que coelho seja- pelo gatinho, né? Tomara que seja prefeito? cana longa, né? Que seria muito melhor. prefeito. Agora você vê, Theo, Bola fora. nas nossas festas juninas, por exemplo, nós não temos festas juninas mais, viraram festa country. Não tem a tradição, não tem mais. Nós não temos nem O galinha brasileiro caipira vai na mais, agora é bola. galinha sertaneja universitária. Não, parar com esse Mas já movimento. que a gente ainda tá na Sexta-feira Santa, isso é domingo, se você comprou seu ovo da Páscoa aqui, ninguém tem nada contra. Mas hoje, aliás, hoje ainda é Sexta-feira da Paixão. Eu tô querendo saber o que vocês vão comer. Vocês vão comer bacalhau hoje? Porque com esse preço salgado aí, eu não sei não. Vai ter bacalhau no Eu almoço? confesso, Theo. vou comer sardinha. Sardinha é um peixe riquíssimo em vitaminas, em ômega 3, Eu que as vou comer mulheres carne. tanto gostam, né? Faça bom proveito, mas eu vou eu- comer a Theo. sardinha, assim como Jesus distribuiu o peixe entre as pessoas que estavam ali para assistir. Você sabe que Pastor eu diz vai comer sofro, carne. eu sofro Pastor é do muito. conta, vai comer Eu carne. sofro muito com a Seja feliz, Sexta-feira da pastor. Paixão. Por quê? Eu Porque respeito. eu sou carinhosamente apelidado, meu apelido é Bacalhau. É o Nós estamos bacalhau, mas horror gordinho agora. Bacalhau. Bacalhau. Ele era Mas eu magrinho. sou carinhosamente chamado de Tá Bacalhau. certo. Se Ainda olhar bem o que a Dr. gente Ricardo, gosta ele era de assim, ó, bacalhau, Tá né? certo. Ô, gente, Agora- olha, nós estamos encaminhando para a reta final desse programa. que E eu pena. quero ouvir as considerações finais, então, já da Cláudia. Ana Cláudia, suas considerações Vamos lá. finais sobre esse programa. Bom, gente, relembrando tudo aquilo que eu falei, eu desejo que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de reflexão para todo mundo, de muita paz, de muita luz, de muita união. É isso que eu desejo, que eu espero que todos retirem dessa sexta-feira de bons pensamentos e uma excelente sexta-feira para todo mundo com muita paz. Cidadão Éder, qual é a sua mensagem nesse dia? Faz aquela amarração pra gente. Eu vou plagiar aqui, Etel, o prefeito de Belo Horizonte, que disse que muito ajuda quem pouco atrapalha, sabe? E eu acho o seguinte, nesse momento de um país tão violento, recordista mundial de homicídios, nesse momento em que se falar de amor é coisa de trouxa, igual falam comigo que é coisa de trouxa, eu gostaria só de lembrar a todos que estejam nos assistindo agora e que repliquem essa fala, sabe? Precisamos de trazer Deus de volta para o mundo. Nós expulsamos Deus do mundo. E é a falta de Deus que está fazendo com que pai não respeite filho, filho não respeite pai, que tio estupre sobrinho e que se mate por qualquer coisa e que se use droga para perder a consciência e tantos outros devaneios aí que estão levando o mundo a uma situação cada vez pior. Então, se você não pode contribuir para o momento do grupo católico, que essa comemoração é católica, se você não pode ajudar o católico, fique no seu cantinho e não perturbe. Não vai fazer aquela bebedeira com churrascada para mostrar que o católico, aspas, é trouxa de não comer carne na Sexta-feira Santa. Vamos respeitar e seremos respeitados. Eu quero mandar um grande abraço aqui, até porque ontem eu estive lá na Guarda Municipal de Belo Horizonte e fui muito bem recebido pelo guarda classe especial Leonardo Silva e pelo subinspetor Douglas de Oliveira. Subinspetor Douglas, uma pessoa do bem, uma pessoa muito amada, muito querida, que me atendeu muito bem, discutimos longamente um tema lá e que continuaremos nesse mesmo tema. Então, quero dizer a todos, sabe, da Guarda Municipal, meu muito obrigado pela acolhida e vários outros que chegaram lá que não tive condição de anotar o nome. Mas, principalmente, a você, ore, eleve o seu coração a Deus e, principalmente, veja o sacrifício que o Cristo fez por nós e distribua um pouquinho desse sacrifício, pelo menos um pouquinho, já estará de bom tamanho. Doutor Ricardo Tavares? Eu antes preciso mandar uns abraços, minha querida Theo. Vai para o Marcelo Pereira, que é o porteiro do meu prédio comercial. Marcelo, grande abraço. Gente boa. Para a Gabriele Martins, lá do bairro Ganja de Freitas, que é nossa telespectadora assídua. E para a Glauciene Maria, do bairro Ouro Preto. O meu beijo e os meus respeitos. Olha, o
que eu quero é convocar todos vocês para que às 15 horas, como eu disse no início, é a hora do desencarne do Cristo, que entregou a vida para tentar nos ajudar, tentar nos salvar, fechemos todos nós uma corrente de oração, pedindo para aqueles que estão enfermos no leito de um hospital, para aqueles que estão julgados nas ruas, para aqueles que não têm o que comer, para os presos que estão encarcerados, para todos aqueles que precisam e necessitam de muita prece, de muito amor e de muito carinho. Vamos fechar a nossa corrente nesse horário, elevar o nosso pensamento ao Criador e pedir a Ele que derrame bênção sobre todas essas pessoas. Pastor Adelson Raposo, suas considerações finais? Amém. Que Deus possa te abençoar, mas não vamos esquecer que Jesus morreu por mim, morreu por você em sacrifício de cruz, para que hoje nós estivéssemos debaixo dessa graça, dessa presença linda dele e que nada possa substituir esse sacrifício. Um ovo de Páscoa, eu acho legal, tudo bacana, mas que essa data possa ser celebrado na sua casa, na sua família, a crucificação de Cristo, que morreu por toda a humanidade. Que Deus possa abençoar vocês. Segunda-feira agora tem culto Bom Samaritano. Apareça lá porque temos mais de 150 vagas de emprego. Você que está desempregado, vai lá na Igreja Batista da Lagoinha, lá no Tabernáculo, que temos mais de 150 vagas para te ajudar. Essas vagas é para qualquer pessoa. Não precisa de ser de igreja, não precisa de ser cristão. Basta você ir no culto e no final a gente vai te servir com essas vagas para que você volte ao mercado de trabalho. Deus abençoe. Um final de semana abençoado. Eu quero te desejar uma feliz Sexta-feira da Paixão, mas que ela não fique por hoje não, que você comece, se não faz nada de bom para as pessoas hoje, e permaneça fazendo ao longo do ano, ao longo da sua vida, porque fazer o bem faz bem e a gente aprende isso aos pouquinhos, depois passa a fazer parte da nossa vida e a gente sente falta quando não faz. Te agradeço pela companhia, muito obrigado, TV Verdades de hoje foi muito especial porque você participou. Então eu deixo você agora com a música do Rei Roberto Carlos. Um bom dia para você e eu vou para a rua buscar notícia. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.